Estamos abrindo o podcast com o Grehoff, com a doutora Ana, juntamente com a Abra Hoff. Doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui. Estou muito feliz de poder fazer essa entrevista com você. Doutora, conta um pouquinho, né? Quem é a doutora Ana Carolina? Então, prazer em estar aqui, prazer em ser entrevistada por você, Aline. Eu sou a doutora Ana Carolina Cardoso, sou biomédica, formada há mais ou menos 9, quase 10 anos. Sempre atuei na área da estética facial. Então, fiz a minha especialização, a minha pós-graduação, e o meu mestrado foi para essa área também. O meu mestrado é em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná, com foco na engenharia de produtos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rejuvenescimento facial, e é uma parte que eu gosto muito de estudar os produtos que a gente usa nos pacientes. Eu sou palestrante, professora, atuo na minha clínica, dou aula no Instituto BRA, que inclusive estou aqui a convite deles também, então BRA e a Abra Hoff. Ah, legal. Doutora Ana, então assim, antes da gente entrar nos procedimentos em si, me conta um pouquinho assim, como que você chegou no rejuvenescimento facial como um foco, né? E qual que é a sua motivação, então, para se especializar nessa área tão específica? Show. Durante a faculdade, eu descobri que eu gosto de cuidar de mulheres. E daí eu fui ali aprofundando um pouco mais e eu vejo que a transformação que o rejuvenescimento faz é fantástico. Então, eu gosto de ver essa transformação nos pacientes. E ali eu vi que tratar isso, ver aquela felicidade no rosto delas, ver o quanto a pessoa se reconecta com ela mesma, porque eu acho que o envelhecimento muitas vezes é cruel. E quando a gente consegue recuperar aquela autoestima, aquela personalidade através da estética, é o que me encanta. Então, foi aí que eu entendi que o rejuvenescimento facial é a minha área de atuação. E quando você fala de rejuvenescimento facial, você engloba o quê? Então, quando eu passo a estudar, eu comecei a entender que o envelhecimento acontece em diversas fases, assim, não é só pele, por exemplo. Então, pele envelhece, músculo e toda aquela parte de coxinha de gordura, e daí eu englobo todos os tratamentos. Aí que eu falo que a gente não tem como tratar o envelhecimento com um protocolo ou um tratamento exclusivo, né? Então entra botox, que é a toxina botulínica, entra os preenchedores faciais, que eu gosto muito de utilizar eles para fazer estruturação facial. Eu particularmente acho que o preenchimento não só volumiza, mas eu consigo usar esse volume para estruturar aquilo que o envelhecimento tirou. Entra bioestimuladores de colágeno para tratar a flacidez de pele. Gosto muito do refinamento de pele com laser, microagulhamento e tudo que traz qualidade para a pele também. Ah, legal, legal. Esse protocolo individualizado é muito importante, né? Hoje em dia é o foco, na verdade, você entender o que cada um precisa. Acho ótimo, porque eu sempre falo que cada pessoa, cada organismo, cada paciente é único. Então não tem como ter um protocolo fechado. A gente precisa entender o que cada um precisa e indicar realmente para ele. Então, entrando um pouquinho na parte de rejuvenescimento, né? Você está falando um pouquinho de protocolos, de procedimentos, me fala um pouquinho sobre flacidez. Flacidez de pele, a gente tem flacidez ali de pessoas mais jovens, hoje com muita flacidez, e pessoas de mais idade, com uma pele um pouquinho mais íntegra, um pouquinho mais, né, espessa. Fala um pouquinho pra gente sobre. Muito bom. A flacidez, ela, na verdade, é assim, tem pessoas muito jovens emagrecendo e tem pessoas de pele mais madura emagrecendo muito. E a gente tem uma era dos emagrecedores. Então, isso traz um processo de envelhecimento intenso. Eu brinco com as pacientes, principalmente para aquelas que não são da área da saúde, que elas não entendem da nossa fisiologia, da nossa anatomia. Com envelhecimento intenso e rápido, é como se o rosto envelhecesse muito rápido também. Então, é basicamente ter um derretimento facial em curto período de tempo. Então, a gente tem perda de coxinha de gordura, que é o que sustenta o rosto para cima. Consequentemente, a pele fica mais fina, linhas marcam mais. Então, tem várias pacientes que vêm procurando tratamento por conta disso. Aí entra muito, eu acredito que reposicionar tecido com os preenchedores, porque não adianta só eu tratar a pele, sendo que lá dentro, na parte mais profunda, está derretendo. Então, o preenchimento vem realmente para estruturar pontos de ancoragem. Então, o volume vem para realmente colocar aquilo que perdeu. E bioestimuladores de colágeno. Então, aqui não dá para fugir dessa duplinha, digamos. Tratar a parte interna do que está derretendo e a parte superficial, que é a pele que está ficando flácida. Então, o bioestimulador vem tratar a preguinha da pele, a pele que está ficando fina. O paciente sorri e vai formando aquelas linhas de acordeon que a gente fala. E não tem como evitar, realmente, que eu te falei, porque às vezes a paciente é jovem e ela acha que vai ter que começar com um bioestimulador lá pelos 35, 40 anos, mas ela passou por um processo de emagrecimento intenso que vai antecipar esse início de tratamento com bioestimulador. E tem muito tratamento, na verdade, né? Acho que a nossa área é fantástica por conta disso. Tem laser, tem vários. Aqui na feira mesmo a gente vê marcas e marcas de bioestimuladores, de preenchedores. Eu acredito muito na associação. Então, quanto mais princípios ativos, mais marcas diferentes talvez a gente utiliza, melhor são os resultados mesmo.
Quanto mais necessidade o paciente tem, maior é o protocolo dele, né? Isso é importante deixar o paciente sempre sabendo, né? Que não vai ser uma coisa simples e não é uma receita de bolo, né? Isso, que nem você falou, né? A paciente é jovem, tem envelhecimento, tem um emagrecimento. Ou a paciente tem pele mais madura, mas também tem emagrecimento. São protocolos diferentes, são características de pele diferentes, momentos de vida diferentes. Então entra realmente protocolos diferentes também. Legal. E quando você fala de preenchimento, né, para estruturação facial, o que é diferente na sua abordagem, né? Porque a maioria das pessoas associa o preenchimento com volume, até às vezes volume em excesso, né? Ou preencher uma ruga, né? O que você me diz a respeito disso? Então, por muito tempo a gente utilizou o ácido hialurônico só para volume. Então, exclusivamente, que nem você comentou, de colocar numa ruga em específico, né? Só que com o envelhecimento a gente perde estrutura, consequentemente a gente perde volume. E por que não usar o ácido hialurônico para repor esse volume e não só volumizar talvez uma ruga que está aparente? Então eu praticamente uso o ácido hialurônico, o volume dele, para recolocar o que o envelhecimento tirou. Então são regiões específicas, como reposicionamento tipo de malária, de mandíbula, de têmporas, para não trazer aquele rosto estufado, extremamente volumizado, que é o que acontece quando a gente preenche algumas áreas específicas e não usa essa parte de estruturação. Perfeito. E como é que você planeja a sua combinação, né? Existe uma lógica de sequência que você segue ou ela se reconstrói assim individualmente, como a gente estava falando antes? Aquela palavra que ninguém gosta de ouvir, que é depende. Depende do paciente. Então, às vezes sim, dá para seguir um protocolo, talvez, mas eu gosto de identificar o que está acontecendo com aquela paciente naquele momento. Então, que fase de envelhecimento que ela está. Muitas vezes o envelhecimento é cedo, ela não tem processo de envelhecimento tardio, por exemplo. E quando ela está no começo, eu não preciso usar muitos tratamentos e muitos protocolos. Basta talvez uma toxina e um bioestimulador, ela já consegue resultados muito bons. Mas tem pacientes que já têm pele muito mais madura, que eu preciso adicionar mais tratamentos para me recuperar esse envelhecimento que ela está tendo. Então, basicamente, eu avalio se ela tem flacidez de pele, se ela tem derretimento facial, se ela tem linhas marcadas. E quanto mais características de envelhecimento ela tem, mais tratamento eu vou adicionando. Então, o que eu comentei antes, então o preenchimento ele vem para estruturar. Mas eu não posso negligenciar a flacidez de pele. Então, eu entro com alguns bioestimuladores. Pacientes que já estão nesse processo, às vezes têm linhas marcadas. Então, eu entro com a toxina botulínica para tirar aquela força muscular e que faz realmente as linhas marcarem. Então, depende, mas dá para tratar individualmente cada um também. E cada fase também, né? Cada fase de vida do paciente depende muito do trabalho da pessoa, no que ela se expôs, né, durante a vida. Eu acredito que você deva trabalhar assim com adolescentes, né? Começar ali com uma parte mais de rejuvenescimento, de pessoas que não estão tão velhas ainda, não tem tanta flacidez, mas já está se cuidando, né, desde sempre. Às vezes é o nosso caso também, que a gente está ali, né, já começa a tratar para que não tenha esse envelhecimento lá na frente também tão prejudicial e tão difícil de tratar, né? Eu ia falar que a estética preventiva entra nisso, né? Então, graças a Deus, temos informações hoje para as pacientes, de forma geral, conseguirem se identificar com algumas coisas. E a prevenção entra nisso. Então, às vezes, a paciente é jovem, ela não está num processo de envelhecimento, mas a informação chega para ela que ela precisa prevenir. E aí o resultado fica mais bonito. A gente consegue deixar ela mais natural, porque usa menos produto, e embelezar. Eu gosto muito desse termo. Então, a gente não muda facilmente em ninguém, pelo menos na minha percepção, mas eu embelezo. Eu recupero aquela beleza que ela foi perdendo com o envelhecimento. Paciente jovem, a gente embeleza cada vez mais ela. Então a prevenção é sempre melhor. E você falou da gente, né? Então eu comecei cedo, não parece, mas eu já tenho quase 32 anos de botox, preenchimento e bioestimuladores para prevenir as rugas futuras. Sim. E você falou duas palavras que eu acho importantíssimas, né? Embelezar e prevenir. Que a prevenção ela já começa desde cedo, né? Fala um pouquinho sobre prevenção no rejuvenescimento. Conta pra gente o que você acha que é importante. Eu acho importante, primeiro, o autoconhecimento da pessoa se olhar e sentir que ela precisa entrar nesse processo da estética. Então, não é eu que basicamente vou olhar pra pessoa e falar você tem que fazer um botox, você tem que fazer um preenchimento, um bioestimulador. Mas ela se olhar e começar a sentir os primeiros sinais de envelhecimento mesmo. Começa com uma linha marcando, começa com uma leve flacidez de pele, com uma textura de pele que ela já não se identifica mais. Daí eu falo que ali é o primeiro passo. Então a gente começa nessa parte. E eu até brinco com as pacientes, eu falo que eu vou envelhecer com essa carinha, porque eu comecei com 22 anos, meu primeiro botox. Então é isso, na verdade, é eu manter o rosto que eu tenho. Eu particularmente não gosto em mim nem nas minhas pacientes mudar fisionomias.
não vou criar mandíbula em ninguém, não vou criar um lábio que ela não tem, mas eu vou deixar ele mais bonito. Eu vou pegar a característica que ela tem e vou melhorar, sem mudar muito as características físicas dela. É um rejuvenescimento com naturalidade. Exato, exatamente. E as pessoas com mais idade também, né, que acabam demorando um pouquinho mais para procurar a estética, procurar o rejuvenescimento, acaba sendo um desafio, né? Muito, porque daí vou puxar para um outro lado, que é aquela pessoa que nunca cuidou e ela já tem uma pele madura. Aí a gente já não entra com protocolos iniciais, a gente já tem que colocar tratamentos a mais. Aí eu brinco com elas que a gente tem um arsenal dentro da clínica, a gente tem muita possibilidade. E quanto mais tratamentos a gente coloca, melhor vai ficando essa pele. Então uma paciente de pele madura nem sempre é só um botox. A paciente de 25 anos, às vezes é só um botox. Mas quanto mais sinais de envelhecimento, mais tratamentos a gente realmente adiciona. Aí entra os preenchimentos para estruturar e não volumizar, entra os bioestimuladores para qualidade de pele. E falando então de procedimento, né? Qual que é a combinação que mais surpreende seus pacientes pelo resultado? Aquele que assim eles não esperavam e que você fala assim, olha, fiquei orgulhosa de ter proposto, de ter indicado isso para o paciente. Aí entra a minha paixão, que é os preenchedores. Porque assim, tem muito paciente que ainda tem um preconceito daquele volume do preenchimento. Mas quando utilizado na técnica certa, no planejamento e na quantidade certa, ele fica fantástico. E tem resultados muito visíveis. Então, como eu comentei, o envelhecimento ele muda a pessoa. O rosto derrete, a pele fica flácida, a linha fica pesada. O envelhecimento e o preenchimento, quando a gente usa para estruturar, ele basicamente volta aquele rosto no tempo. Então a paciente se olha, ela fala, meu Deus, como eu tô maravilhosa, por que eu não fiz isso antes? O botox também, o bioestimulador também, mas acho que o preenchimento é o que dá uma mudança positiva na paciente. Sem mudar a característica dela, mas ela se olhando, ela fala, como eu tô bonita. E se colocado da forma correta, a gente consegue melhorar a fisionomia. As pessoas vão olhar pra ela e vão falar assim, nossa, como você tá linda, mas a gente não sabe o que foi feito. Porque não foi feito uma coisa pontual, foi feito um total, foi feito uma estrutura, foi um rejuvenescimento. É aquela naturalidade, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que faz toda a diferença. Toda, e as pessoas nem sabem o que ela fez. E o profissional, assim, que tem vontade em se aprofundar em rejuvenescimento, com naturalidade, o que você recomenda como primeiro passo para o entendimento, na formação, né? Em como entender isso como um contexto, porque não é um ponto isolado, né? É um contexto e cada caso é um caso, né? Então, o que você indica? Eu acho que são 2 pilares. Primeiro, anatomia. Na verdade, assim, eu acho que a técnica não tem que ser a primeira coisa que a pessoa tem que aprender, e sim a anatomia. Primeiro que a gente entende a anatomia, a gente entende o que faz, como faz, para que faz. E depois que a gente entende a anatomia, fica mais claro que a gente precisa entender das intercorrências. Eu sou aquela profissional que eu prefiro saber o que pode acontecer, para mim ou evitar, ou ter uma ação que seja efetiva, com um protocolo efetivo. Então, acho que o profissional que está começando na área para trabalhar com rejuvenescimento, qualquer área dos injetáveis mesmo, tem que dominar a anatomia, tem que dominar a intercorrência. Não é à toa que os meus cursos, até no BRA, então a gente tem aulas de residência, pós-graduação, tudo focado nisso. Eu falo que eu dou autonomia para os meus alunos, eu não vou ensinar técnica sozinha para ele replicar para todo mundo. Então, quando a gente entende da anatomia e das intercorrências, a gente dá autonomia para o profissional. Ele olha aquele aluno, aquele paciente, ele sabe o que faz, ele sabe aonde coloca, que produto escolhe. E a intercorrência, que também é um dos cursos que eu mais dou e eu tenho paixão, porque é também segurança. O paciente, ele quer resultado, mas eu acho que não é só um resultado que ele merece um tratamento com muita segurança. Fazer, eu acho que tem muito profissional que faz, mas e com segurança é dominar as intercorrências que a gente consegue entregar. A gente tem que saber fazer, mas tem que saber corrigir quando acontece alguma coisa, né? Eu acho que essa é a base. Não é só técnica e não é só fazer, tem que saber corrigir, com certeza. Exatamente. Eu tô muito feliz com essa conversa que a gente teve, né? Assim a gente encerra mais um papo incrível aqui no podcast Congrehoff 2026. A doutora Ana, muito obrigada por trazer esse conteúdo com tanta profundidade, né? Tanta leveza, porque isso faz toda a diferença, né? E foi uma conversa de muita qualidade. Eu achei, assim, muito enriquecedora a nossa conversa. E para quem quer continuar acompanhando o seu trabalho, onde as pessoas te encontram? No meu Instagram, então é @doutora_DRA.AnaCarolinaCardoso. Lá eu posto rotina de atendimento, rotina de curso, data para os próximos cursos, tanto no BRA quanto como mentorias. E, na verdade, é de tudo um pouco. Tem lá. Maravilha, muito obrigada. Pessoal, estamos aqui no Congrehoff, então, 2026, e o papo continua. Fiquem com a gente.